Bom dia a todos. Já quase boa tarde. Bom dia, Rosana. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Bom dia, Jaque. Bom dia, Rose. Bom dia, Maria de Fátima. Que bom, Rô. Fico feliz. É bom estar feliz, né? Felicidade é muito bom. O pessoal está se conectando. Bom dia, Palhares. Bom dia, Gisele. Já estamos quase chegando no boa tarde. Vamos aguardar mais um pouquinho, até dar o horário certinho. Obrigado, Palhares. O seu também, viu? Todo mundo, né? Contribuindo um pouquinho com tudo isso. Bom dia, Patrícia. Boa tarde já, né? Meio-dia em ponto agora, né? Estamos aí entre o dia e a tarde. Vale os dois. Hoje nós vamos falar da fé, a condição da fé inabalável. A fé é um tema que parece simples, né? Fácil, mas é muito difícil. É muito difícil executar, né? Falar é bonito. Colocar a fé em prática, que é a parte mais difícil. E vira e mexe nós estamos sendo provados para saber o quanto nós temos fé, qual é o grau da nossa fé, se a nossa fé está no movimento certo. Então nós vamos hoje ler o Evangelho a respeito da fé. Bom dia, Ana. Boa tarde. Dona Nádia, boa tarde. Então nós vamos iniciar. Não esqueçam de pegar o copinho de água. Pega o copinho de água, deixa do lado, que nós vamos fazer a abertura para o Evangelho. E depois, no encerramento, nós vamos beber a água com o medicamento que nós precisamos tomar, tá bom? Boa tarde, Raquel. E nós vamos assim, Alê, boa tarde. Vamos assim, nos tratando, cuidando de nós, cuidando da nossa casa, dos nossos familiares, né? Aos pouquinhos nós vamos conseguindo fluidificar e tratar da alma, do corpo e do espírito. Lá, Raquel, boa tarde. A Dani.
Então vamos fazer a nossa prece que está no nosso horário já? Então vamos lá. Então vamos nesse momento, elevando nosso pensamento ao Pai. Vamos convidar o nosso Mestre Jesus, a equipe espiritual, a equipe do Frei Henrique, para que possa junto conosco participar do Evangelho de hoje. E vamos pedindo para a mesma equipe que todas as terças e quintas tem nos acompanhado, para que possa estar conosco nesse instante do Evangelho, para nos auxiliar no entendimento das lições, para que possamos também levar esse entendimento para dentro do nosso lar, para que possa acalmar os nossos corações. E vamos pedindo que a equipe espiritual possa energizar a nossa casa, fazer uma limpeza de retirada de miasmas, para que todos nós possamos aos poucos nos sentirmos mais confortáveis, esperançosos e confiantes. E nós agradecemos a presença para que possa ser realizado também o tratamento de todos os desencarnados que possam se aproximar do nosso lar, quando percebe, quando visualiza esse facho de luz que sai de dentro dos nossos corações, e eles possam vir até essa luz e ser acolhidos, possam receber esse tratamento pela espiritualidade e possamos ser ferramentas entre a espiritualidade e os desencarnados, para que todos possam ser socorridos. E assim nós agradecemos com a prece do Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, agora nós já podemos iniciar. Quem chegou agora, boa tarde. Não esqueça de pegar o copinho de água, para fluidificar. Enquanto isso, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, né? Hoje nós vamos falar da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Quem acha que tem fé? Quem de vocês fala, não, eu sou uma pessoa de fé? Quem for, fala eu tenho fé sim. Vamos ver se a nossa fé realmente ela é aquela fé forte, firme, que aguenta os trancos da vida e tá lá, né? Que a nossa fé, ela é só colocada em prova quando nós passamos pelos tormentos. Então vamos descobrir se realmente a gente é uma pessoa de fé. Se nós não formos, não tem importância. Vamos aprender a ser. Vamos colocar as nossas provas ali, nas mãos do Pai, para que possa sempre estar nos guiando e nos auxiliando da melhor forma possível. Não é isso? Porque já que Ele quer o melhor para nós, por que não ter esse entendimento, né? Então eu vou ler um pedacinho do Evangelho, tá, gente? Ó. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença dos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm o seu artigo de fé. Sob este ponto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, nada examinando, aceita sem controle o falso e o verdadeiro, e se choca a cada passo com a evidência da razão. Levada ao extremo, ela produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, ela desmorona, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade, é a única com o futuro assegurado, porque nada deve temer o progresso do conhecimento. Já que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se tem razão.
Então a gente fala às vezes de fé, mas às vezes a gente fica pensando assim, né? O que é a fé cega e a fé raciocinada? A gente tem que entender que nós temos inteligência para definir uma coisa da outra e decidir sobre o que é certo e o que é errado. Não é porque uma pessoa de qualquer religião ela fale para você tem que ser assim, 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 você tem que acreditar naquilo. Não é porque você tem uma crença em dogmas, você tem que fazer tudo o que os dogmas te diz para ser feito. Porque você tem que entender qual o sentido das coisas. Na verdade, a gente entende que somente através do conhecimento e do estudo a gente aprende. E se a gente aprende através disso, a nossa fé está aí. A partir daquilo que eu entendo, eu creio que é verdade. Não foi porque alguém me disse que é assim que é, ou então porque é assim e pronto, vai. Assim acontece com os meus avós, com os meus pais, aconteceram comigo e vai ser com os meus filhos. Vou seguir isso e pronto. Não. A gente tem que entender a finalidade. Que nem, por exemplo, qual é a finalidade de uma pessoa fazer uma promessa para curar de uma doença? E ela então faz uma promessa que ela vai andar 5 quilômetros de joelho até a igreja e ali acender uma vela do tamanho da pessoa e tal. Não é dizendo que a fé dela é menor que de outro e nem dizendo que a religião está certa ou errada. Mas se nós formos pensar friamente, sem julgar, mas com conhecimento, a gente vai entender o quê? Que não há essa necessidade, porque vai curar uma pessoa e outra vai passar por um sofrimento muito grande. Porque imagina como vai estar as pernas, o joelho dessa pessoa quando chegar a esses 5 quilômetros. Então, será que Deus quer isso da gente? Será que Ele quer esse sacrifício todo? Nós precisamos passar por sacrifícios para poder conseguir uma graça? Será que esse é o desígnio do milagre? Será que é assim que a gente tem que entender? Eu estou pensando com vocês, eu quero que vocês me respondam, estamos aqui pensando junto. Será que tá certo? Ou então, uma criança, ela tem um problema, seja qualquer, de saúde, e a mãe promete, enquanto eu faço uma promessa que se curar, ou se passar de ano, se passar na prova, se conseguir um emprego, se conseguir comprar o carro, se der certo os documentos da casa, seja o que for. Fulana de tal, que tem 5 anos, 10 anos, vai deixar o cabelo dela crescer, durante 10 anos não vai cortar. Onde está o mérito da bênção? Ela conseguiu? Ela conseguiu. Quem tá fazendo o sacrifício? É ela ou o outro? É o outro. Então, qual é o seu mérito? Nenhum. E será que você não iria conseguir da mesma forma, sem aquela promessa, sem esse sacrifício? Será que pela sua própria vontade, do desejo de conquistar, a sua fé de saber que aquilo pode ser seu e que se você mudar os seus pensamentos acreditando que pode, já não seria o suficiente sem precisar do sacrifício? Será que Deus, o Criador, Ele quer sacrifício da nossa parte? Ele barganha? Ele faz uma troca? O que vocês acham? Assim eu sei que foi o que nós aprendemos, né? A maioria, pelo menos, aprendeu isso. Nós viemos dessa cultura que vamos fazer promessa, acender uma vela para um santo, pedir que ele atende. Quem são esses santos? Por que a vela? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual o sentido de tudo isso? Muitos, eu sei que ainda, mesmo se dizendo espírita, além da doutrina, ainda seguem esses princípios. Não tá dando certo aqui, não tá dando certo ali, reza para todos os santos, né? Então eu vou acender uma vela, vou fazer uma promessa, vou jejuar e precisar, vou fazer mais coisas para eu conseguir aquilo que eu quero. Então, aí vem a pergunta, será que precisa de tudo isso? Onde está o fracasso? Onde está a fraqueza de tudo isso? Será em todos
esses cultos, cultuar tudo isso? Será que essa é a fraqueza ou a fraqueza é nossa? Por eu não ter uma fé, eu não acredito em nada e eu recorro a tantas coisas. Será que isso precisa? Eu acredito que não. A doutrina nos ensina que nós vamos estudar, vamos aprender e entender que certas leis regidas pelo Criador, pela criação, pela natureza, isso vai acontecer. Nós podemos modificá-la com o nosso livre-arbítrio, melhorar ou piorar. Mas nós temos o nosso poder, a nossa energia, a nossa capacidade de pensamento, de mudança, né, para que tudo isso mude. Agora, eu acredito também que muitas pessoas não têm esse entendimento ainda, por isso ainda fazem. Agora, tem muitas pessoas que já leram, já estudaram, já conhecem, mas ainda não conseguiu adquirir esse entendimento e continuam fazendo as mesmas coisas. Continuam acendendo a vela, fazendo as promessas, rezando para todos os santos, né? Sabe que ninguém prevê futuro. Por quê? Não prevê futuro? Porque a gente não vem aqui com um manual de instrução e nem com uma bula de medicamento para saber como vai ser o amanhã ou depois. Os bons espíritos, eles nos auxiliam a mostrar caminhos no dia de hoje, mas as escolhas são nossas, né? Nós que vamos definir aquilo. Então, ainda tem pessoas que, mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo sabendo de tudo que a doutrina traz, ainda vai ler cartas, vai jogar búzios. Ah, eu sou contra isso? Não, cada um procure aquilo que o seu livre-arbítrio diz e que acha certo. Mas é uma dor e é um sofrimento desnecessário passar por isso. Por quê? Se você ouvir uma coisa boa, você vai sair do lugar felicíssimos, né? Nossa, que alegria que vai dar tudo certo. Se você ouvir uma notícia ruim, pronto, estragou tudo, acabou seu dia e você já desiste. Então você vê que a opinião do outro, a fé do outro é muito mais importante que a sua. Você desiste fácil. Se você pudesse compreender que é você que tem a fé, você que tem o conhecimento, é você quem domina toda essa arte do pensar, do transformar, não precisaria de nada disso. Então a gente ainda tem esse problema das questões da nossa cultura, do nosso entendimento, e por isso então não trazer também aquilo que nos é ensinado para o nosso dia a dia. A gente ouve, a gente vê, mas continua fazendo o passado, né? A gente não tem mudado, não é isso? Vocês acham que é assim ou não? Vou ler mais um pedacinho aqui, tá? Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, ou o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não, ela não se prescreve, mas se adquire, e a ninguém é recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Olha que bonito! Ninguém pode prescrever a fé para o outro. Ó, você vai tomar 10 gotas de fé, vai tomar 2,5 copos de fé hoje, 2 vezes por dia. E também não pode se impor, ou você tem fé ou você não tem fé. Não, é uma coisa que você vai adquirindo com o conhecimento pouco a pouco, não é isso? Falamos de verdades espirituais fundamentais e não da tal ou qual crença particular. Não é a fé que vai até elas, mas é elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Tomai por certo que aqueles que dizem seria melhor se acreditássemos, mas não o podemos fazer, dizem-no com os lábios e não sinceramente. Pois dizendo isso, eles fecham os ouvidos. As provas, entretanto, crescem ao seu redor. Por quê? Pois se recusam a ver. Para uns é a indiferença, para outros o medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Para a maioria é o orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior, pois seria preciso curvar-se diante deles. E isso é tão verdade, né? Porque às vezes a gente não quer ter a fé porque a mudança é muito grande. Então é mais fácil deixar como tá. Eu me recordo que quando eu descobri a doutrina,
Eu perdi um pouco o chão, porque eu vim também da católica, como todo mundo praticamente, ou veio da igreja evangélica ou da católica. Eu vim da católica, eu frequentava as missas, né, fazia tudo bonitinho, eu acreditava em Nossa Senhora, eu era super devota de Santa Bárbara, eu acendia uma vela para Santa Bárbara, fazia um pedido para ela e pronto, minha fé estava ali, eu sabia que eu ia alcançar, não importasse o que era, eu ia ter a minha fé e ia alcançar. Quando eu fui descobrir que santo não existia, vela era desnecessária e que promessa então piorou, eu perdi o chão. Porque eu fiquei falando, e agora? Vou falar com quem? Vou pedir para quem? A minha fé estremeceu. Porque tudo aquilo que eu acreditei tinha ido por terra abaixo. Então eu tinha dois caminhos a seguir. Ou eu começava a acreditar nesse novo que chegou e mandava o velho embora, ou eu descartava o novo e ficava com o velho, que era a minha zona de conforto, onde eu já estava. Mas eu não conseguia voltar para trás, porque eu entendia que aquilo que eu estava recebendo de conhecimento era verdade. E era uma mudança muito grande. Eu tinha que ser independente. Eu tinha que parar de depender das coisas e das pessoas e de velas e de promessa para as conquistas. Eu tinha que começar a acreditar em mim. Mas eu nunca tinha acreditado em mim, né? Que é uma coisa que a gente não faz, a gente acredita nos outros, a gente terceiriza a fé. Ah, fulano tem mais fé, fulano acredita mais, então a gente terceiriza isso. E o santinho? E a minha Santa Bárbara, para onde foi? Quem era ela que me ajudava tanto, então? Aí a gente começa a entender que eles existem. Os santos estão lá, mas não são santos, porque eles também foram falhos e eles também estão passando pelo aperfeiçoamento e de grau em grau, indo para a evolução. E o mais engraçado, quando você começa a estudar e a ler, você começa a ver que existe departamento na espiritualidade para tudo. Tem o departamento das promessas. Todas as promessas que são realizadas, independente se são na igreja católica, no centro espírita, na evangélica, na doutrina kardecista, todas vão para esse departamento das promessas. E quando chega lá, tem uma equipe espiritual que vai ler promessa por promessa e vai até a pessoa e vai lá olhar as necessidades dela, tentar mostrar para ela o caminho a ela seguir. Eles não estão barganhando, eles não estão querendo que você realize a sua promessa. Eles querem que você entenda que aquilo pode acontecer e vão te ajudar dentro da sua necessidade, do que você precisa. E por muitas vezes aquilo que nós pedimos acontece. E aí nós vamos no sacrifício de pagar a promessa ou sacrificar alguém para pagar por nós, que é aquela que nós fizemos. E como que nós vamos decidir então a de repente não realizar a promessa? Eu recebi a bênção e não pago a promessa. Aí fica aquela culpa, porque também foi colocado em nós que se não pagar, a desgraça vem em dobro. Não é isso? Então eu tenho que pagar a promessa, vem a cobrança, vem a culpa, porque eu fiz um pedido, o outro do outro lado está aguardando o meu pagamento. Então não é um milagre, não é uma graça, é uma troca. Né? Eu vou dar X coisa por X coisa receber. E quem está lá do outro lado esperando aquilo? Por muitas vezes pode nem ser um espírito superior. Né? Por muitas vezes pode ser um espírito que está aguardando aquilo que você está ofertando para ele receber em benefício próprio. Porque os espíritos superiores, eles não têm essa necessidade de nada do que nós vamos dar. E muito menos do sacrifício. Eles não querem isso para nós. Eles querem que nós nos liberte. Que nós acreditamos na fé verdadeira. Que nós acreditamos em nós, na criação. Que sejamos independentes. É isso que a espiritualidade nos deseja. Então, não tem importância se você não pagou uma promessa quando você tinha 10 anos. A semana passada, a semana retrasada, ninguém vai te cobrar. A única pessoa que te cobra é a sua própria consciência. O que nós temos que entender e aprender é que aquilo que nós estamos fazendo na barganha, seja no jejum, vou jejuar o dia inteiro, vou ficar com fome até as 2 da tarde, não comerei nada para conseguir a graça que eu desejo, tal. Você faz o jejum primeiro, né? E depois você recebe a graça. Ou vou jejuar dias, o tempo necessário que for até conseguir a graça. Ninguém está do outro lado batendo palma pela sua persistência, pelo seu incentivo, pela sua motivação. Ao contrário, eles têm piedade de nós, de ainda não ter compreendido que essas coisas é material, são apegos terrenos.
Uma boa prece, uma boa oração sustenta qualquer promessa, qualquer jejum. É o nosso pedido e eu acreditar, né? Eu vou acreditar que aquilo vai ser realizado. Então a gente esquece que a fé vem de nós, vem de dentro de nós, é no querer e no acreditar. E como eu aprendi lá atrás, quando meu mundo caiu com a fé, né, estremeceu tudo, é o quê? Vai ser, eu acho que essa é a parte pior da doutrina. Vai acontecer aquilo que tiver que ser. Vai acontecer aquilo que foi destinado a acontecer. Então você fica meio assim, então adianta eu rezar? Adianta eu fazer promessa? Adianta eu crer? Adianta eu não sei o quê? Porque vai acontecer o que tiver que acontecer? Não. Nós temos um traço, uma linha traçada, mas nós temos livre-arbítrio também. A nossa fé, a nossa vontade, a energia que depositamos em algo é tão importante, é tão especial que nós podemos mudar muita coisa. Você vê que até Chico Xavier era para ter marcado o desencarne dele, era para um certo horário, um certo anos de vida, vamos assim dizer, e foi lhe dado a graça dele poder viver mais alguns anos pelo livre-arbítrio da bondade que ele teve. Então, até não só aconteceu isso com o Chico, como aconteceu com outros espíritos também. Então, isso pode acontecer conosco, não é porque, mas era Chico, mas era fulano de tal, espíritos evoluídos e importantes. Não. Todos nós aqui somos evoluídos e importantes dentro do nosso grau de entendimento. E se nós tivermos uma fé, uma determinação e uma mudança de comportamento, acreditarmos positivamente nas coisas, esse já é o milagre da vida. Tudo vai acontecer, tudo pode modificar. Deus, a criação, ele não colocou um ponto final quando ele nos deu o livre-arbítrio, ele colocou uma vírgula. Quem coloca um ponto final somos nós. Até o último momento tudo pode mudar. Por quê? É ali no traço da nossa existência, na nossa caminhada, que está traçando a nossa melhora ou a nossa piora, não é? Então, eu posso sim deixar com que a minha carga fluídica, né, meus anos de vida vital seja até maior se eu tiver um mérito, como também posso diminuí-lo com o suicídio como chama? Até esqueci. Com o autossuicídio, sem a pessoa estar proporcionando aquilo de verdade, né? Ela está se induzindo ao suicídio inconsciente, para o suicídio inconsciente, que é abusar do corpo, abusar da sua saúde e não ter o necessário para você poder se melhorar. Então, ela tanto pode caminhar para o bem, como ela pode caminhar para o mal. Tudo isso depende da gente. Então existe o livre-arbítrio, que é uma vírgula na nossa vida. Ela pode mudar tudo. A gente nunca pode achar que acabou. Tá caindo, dona Nádia? Aqui comigo tá normal. Estão caindo para vocês, tá bem, pessoal? Aqui por enquanto tá normal. Então a gente tem que entender que é muito importante para nós esse estudo, sabe? Pega os livros da doutrina, leia. Pega o livro dos Espíritos, que é pergunta e resposta. Às vezes começa a entender até um pouquinho melhor o que está acontecendo com a sua existência. Onde você está errando? Porque a gente coloca muitas traves, né? Dona Nádia, eu acho que é a sua conexão, então. Porque tá todo mundo normal, tá? Deve ser alguma coisa aí na sua conexão. Dá uma olhadinha aí. E obrigado, gente. Então nós temos Deus nos deu a centelha divina de nós somos reis e somos rainhas. Nós podemos decidir a nossa vida. Eu acho que é a sua internet sim, dona Nádia. Então nós temos que entender que nós podemos mudar em muita coisa. Não precisamos de sacrifício. Muito pelo contrário, Deus nos quer felizes. A espiritualidade nos quer felizes, Ele nos quer alegre. Porque vocês podem prestar atenção que todo o caminho da obsessão, ela vem pela tristeza, pela depressão, pelo desespero, pelo choro inconstante, pelo desânimo, pela preguiça.
ela não vem pela alegria e pela felicidade, né? É difícil um obsessor ficar do seu lado, ao lado de uma pessoa feliz. Porque a faixa vibratória não cola, ó. Uma vem aqui, a outra, ó, desencontra. É lógico que a gente não vai ficar o tempo todo feliz. Mas na hora que começou a perceber que tá caindo, melhore o nível da vibração. Coloca os bons pensamentos. É um exercício diário, uma prática que a gente tem que fazer para que essas coisas vão se melhorando e a gente começa então a mudar muita coisa em nós, né? Vou ler mais um pedacinho da fé, tá, gente? Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Uma faísca basta para desenvolvê-la. Uma faísca basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Quer dizer, já aprendeu lá atrás, então agora vem nessa, já assimila tudo muito rápido, ó, já conheceu aquilo, chega aqui pronto, falou uma letra, escreveu uma bíblia, né? E orar e vigiar, viu, Ronaldo, né? Orar e vigiar mesmo, né? Para outras, ao contrário, não assimiladas com dificuldade, são assimiladas com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza em atraso. Os primeiros já acreditaram e compreenderam e trazem, ao renascer, a intuição do conhecimento, sua educação. Já foi realizada lá atrás. As segundas têm tudo. Peraí, deixa eu mudar aqui. Tem tudo para aprender. Sua educação está por fazer, mas ela se fará. E se não puder terminar nessa existência, será na outra. Então, tudo aquilo que a gente já aprendeu em outros tempos da nossa vida, tudo fica guardado, né? De nada a gente deixa de aprender. Tudo na nossa vida, ela traz pra gente um aprendizado. Quinta-feira passada, eu peço desculpa para vocês que eu não consegui fazer o Evangelho no Lar. Fiquei aqui aguardando dar o horário para poder falar para vocês que não iria ter, porque meu pai estava ruim. Eu chamei o SAMU para ir até a casa da minha mãe, levar ele para o hospital, e eu poderia já ter ido em seguida. Mas eu sabia que quem iria socorrer o meu pai era a espiritualidade, não era eu, né? Lógico que eu queria estar ali, mas eu sabia que não ia fazer uma diferença grande a minha presença ali naquele momento. E eu fui atrás, falei, eu vou esperar dar o horário e vou dar uma satisfação para a espiritualidade que aguarda a gente no Evangelho do Lar. E uma satisfação para vocês que estavam me aguardando. E vou para lá. E eu fiz com tranquilidade, lógico que com apreensão, porque a gente controla o conhecimento, a fé, mas os sentimentos da gente também tem que ser bem pesado, né? Para a gente poder não ter nenhuma dor maior e nem entrar em nenhum desespero, mas a gente sente. E eu fui para lá, acabei de fechar aqui com vocês e fui para lá. Cheguei lá. Ele estava na UTI, já foi entubado no mesmo momento que ele teve uma parada cardiorrespiratória e já ficamos lá eu e minha mãe aguardando notícias e pedindo para que nós viéssemos para casa porque ele estava na UTI e não teria condições de dar nenhuma resposta para nós. No momento em que eu soube que ele foi entubado, eu fiquei triste, eu chorei porque eu sabia que aquele era a despedida. Não iria voltar, já sabia que não iria voltar. Meu pai fez 83 anos dia 20, no sábado, e nós fomos lá, cantamos parabéns para ele ficou muito feliz, foi meu irmão, minhas meninas, as netinhas, meu sobrinho, foi todo mundo. Cantamos parabéns, ele cantou parabéns, ele bateu palma, ele comeu bolo, ele estava super feliz. No domingo ele caiu, ele era acamado já, né, já 6 anos acamado de ter trincado um fêmur e teve várias cirurgias e não melhorou, ele continuou acamado. Mas depois que ele caiu, ele bateu a cabeça, perdeu muito sangue, se debilitou, ficou muito confuso de domingo para cá e ficou revezando o cuidado com ele durante a semana. Mas ele já não estava se alimentando mais, ele para descansar somente era com um remédio calmante, senão ele ficava muito agitado. E ele dava para perceber nitidamente o medo que ele estava de morrer, o medo que ele estava de tudo que ele já sabia que ia acontecer. E ele começou a chamar os pais, né? O pai dele, a mãe dele, já sabendo que o momento do encontro. E eu voltei pra cá
nesse momento, né? Depois que ele ficou lá, eu voltei e falei, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar. Porque adianta eu ficar chorando, adianta eu ficar me lamentando? Não, é a vontade de Deus, que tiver que ser, vai ser. E vim. Quando foi mais ou menos, eu fui pra casa da minha mãe, aí minha mãe falou, ela falou pra mim, nossa, senti um frio, um arrepio tão grande agora. E eu senti aquele vento gelado que passou por mim e ela aquele arrepio. Quando eu olhei no rosto da minha mãe, eu vi meu pai, certinho no rosto da minha mãe. Eu olhei imediatamente no relógio, era 2h15. Aí deixei a minha mãe lá, esperei ela melhorar, passou, deixei a minha mãe lá, que ela queria arrumar as coisas. E eu vim pra cá trabalhar, esperando que me ligassem por qualquer problema. Aí quando foi umas 4 horas, acho que era. Aí me ligaram, dizendo para ir para o hospital, levar os documentos do meu pai. Aí a gente já sabia, né, que se chama no hospital para levar documento, não é para coisa boa, porque já foi feita a ficha, já tá tudo ok. Daí nós ficamos no hospital até quase 6 e pouco, esperando a médica vir falar conosco. Aí ela deu a notícia que ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias e que não teve o que fazer. Ela desistiu de tentar voltar porque sofre muito e ela viu que ele estava sofrendo muito, desistiu e ele morreu por si só então. Aí eu falei pra médica, que horas aconteceu isso? Ela falou 2h15. Ela falou, então quer dizer, como a gente não acreditar? Como a gente ser espírita? Como a gente ler, estudar e a gente não acreditar? Como a gente vai fingir que nada disso é verdade? Ou confia ou não confia? Foi a hora dele, era o momento para ele. Ah, mas tinha que ser nesse momento de Covid? Essa é a parte ruim, sabe? Porque dói muito. Não sei se alguém de vocês teve algum parente próximo que desencarnou agora na pandemia. É muito triste, é muito humilhante o desencarne nesse momento de pandemia, porque você não vela, você não faz nada, eles não te permitem a nada. Mas a gente sabe que nada é por acaso, né? Se foi agora, nesse momento, tem que ter algum motivo para ser assim, né? Não seria desse jeito sem motivo. Algum motivo deve de ter sido. A gente não lembra o que a gente faz lá atrás, o porquê da nossa situação, o porquê que a gente passa certas coisas, mas a gente sabe que nada é por acaso. Então, para quem não sabe como que é o desencarne na Covid, por isso que eu falo, a gente tem uma coisa que a gente tem que ter a fé, saber o que é fé. Eu sei que com o meu pai, provavelmente foi como teria que ser. Só que nem por isso se deixa de acontecer com as coisas, com aquele que causou. Também tem um resgate, também tem uma cobrança em cima de tudo isso, né? Que nem quem causou essas mortes dessa forma, inventou uma regra, inventou uma lei que está causando a dor nas famílias na hora da despedida. Essa pessoa, que provavelmente tem algum ganho próprio nisso, né? Ou mesmo que não tenha financeiro, mas que passa por isso, eles também vão resgatar essa dívida de tantas famílias que estão passando, porque não é tudo isso que desencarna com Covid, como meu pai saiu com Covid. Saiu com Covid porque, como foi o SAMU que entrou e ele entrou pela UTI e lá levou para o pronto-socorro de Pirituba, que é o mais próximo, né? Pela situação que ele estava, não dava para ir para outro lugar. Levou para Pirituba e lá tem a parte de ambulatório e a UTI fica na Covid, na ala Covid. Não tem UTI para ambulatório. Então, se você estiver no ambulatório e estiver ruim e precisar de uma UTI, você vai para a ala Covid, sai de lá Covid. Então, não tem muito o que fazer. Você vê, meu pai ficou nem 2 horas lá dentro do hospital e já saiu Covid de lá. Então, olha a judiação. Um senhor de 83 anos, tão bonzinho, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, muito carinhosa, muito brincalhão. Já contei várias piadinhas aqui do meu pai, que ele sempre fez com a gente. Sempre foi uma pessoa muito meiga. Agora, lógico que com a idade, né? A gente não pode falar isso, porque com a idade tem umas chatices. Mas tudo bem, mas a sua característica era de uma pessoa boa e alegre. A gente sabe que vai envelhecer e vai ficar tudo ranhenta também, né? Isso é meio normal. Mas você
uma pessoa, mesmo boa ou má, independente, é seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, né? Sua família que está ali. E você passa uma noite toda dentro de um saco preto, pelado, no mármore preto, gelado. Passa a noite lá, né? Porque ele desencarnou às 2, a gente foi pro Araçá e lá só às 11, falaram pra gente estar 11h30 no hospital, que o meio-dia o carro ia sair de lá. Aí nós compramos todas as coisas pra ele, tudo. Quando chegou lá, foi reconhecer o corpo. 2 minutos para reconhecer o corpo. Eles abrem um pedaço do saco para você ver o rosto da pessoa. E aí você acaba reconhecendo, viu que ele estava sem roupa, estava sem nada. Reconhece 2 minutinhos, fecha o saco, enfia no caixão. Põe o caixão dentro do carro. O carro sai, você sai com o teu carro atrás, correndo. É poucas pessoas, né? Não pode ter aglomeração. Poucas pessoas, então nós somos em poucas pessoas. Fomos mesmo os filhos, os netos, e minha mãe, porque não podia ir muita gente. E fomos lá pro cemitério da Itaberaba, na freguesia do Ó. Quando chegou lá, a gente desce uma ruazinha, que é a lateral do cemitério, que é por ali que o carro entra para fazer o sepultamento. E lá tem os jazigos, né? Quando chega naquela ruazinha, eles saem do carro. A gente estava estacionando na rua. Quando a gente desceu do carro e fomos pro portão para entrar, eles já estavam com o caixão naquele carrinho indo pro jazigo. E nós tivemos que sair correndo atrás do caixão para poder fazer uma oração enterrando. Não deram 1 minuto para uma prece, para uma oração. Sabe? Então, é muito triste você ver o que as pessoas que têm um pouquinho de poder fazem com aqueles que não têm como... Não tem poder, né? Não tem como modificar nada. Mas nós fizemos tudo direitinho. Fomos lá, compramos coroa de flor, colocamos flores, fizemos uma prece mesmo enterrando, né? Que lá é gaveta, coloca na gaveta. Fizemos a prece, eu fiz a prece, na verdade, lá. E esperamos tudo encerrar e viemos embora. Porque não tem o que fazer, sabe? Mas é assim, né? Então quer dizer, por quê? A minha fé agora vai ficar inabalável porque foi assim? Não. Eu saí de lá na sexta às 3, 4 horas da tarde, tinha cirurgia espiritual à noite, tinha marmitex no sábado de manhã para entregar e cesta básica para entregar. Vamos trabalhar, vamos fazer, porque pro meu pai agora eu só posso fazer oração e desejar o melhor possível. Mas enquanto esses outros que estão aqui estão necessitados, eu ainda posso fazer alguma coisa. E tudo que eu pude fazer por ele, eu fiz também. Então, eu tenho a minha consciência tranquila. O que a gente tem que pensar é botar para trabalhar, porque a gente crê. Eu sei que ele está bem. Eu sei que ele está com os pais, com o pai, com a mãe, que também eram pessoas maravilhosas, os irmãos que já foram. Ele está bem. E se ele não estiver muito bem agora, ele vai ficar. Vai passar o momento que ele precisa, nesse instante, né, para aprendizado, e vai ficar bem. É o que a gente precisa fazer também, acreditar nisso. Ou eu acredito nisso, ou então eu coloco... esqueço tudo que eu aprendi. Tudo que eu entendi, eu ponho para fora como uma falta de aprendizado. Eu sei disso, eu sei que a fé, ela é maior. Tem horas que bate uma tristeza um pouquinho mais, bate, mas o que você tem que fazer? Acreditar e lembrar das coisas boas, não é viver da tristeza. Lembrar das palhaçadas, das coisas legais que aconteceram, pra gente poder ter boas recordações. Não é o momento do sepultamento que eu quero trazer para minha recordação. Eu quero trazer os momentos. Foram 83 anos, não é possível que as últimas 24 horas é o que mais marque na vida da gente. O que tem que marcar os 82 anos, 83 anos para trás, que foram maravilhosos. É isso que a gente tem que entender e colocar em frente. Acreditar que a espiritualidade trabalha sempre a nosso favor, né? Então é isso, gente. Eu leio, eu acredito muito, eu tenho uma fé muito grande. Às vezes, quando ela também dá uma questionadinha, para e penso, porque é normal. Nós estamos aqui para realmente questionar, não parar de pensar, não parar de acreditar nas coisas, porque quando nós acharmos que já sabemos tudo, é que tem alguma coisa errada. Nós não sabemos tudo, nós estamos aqui para aprender, evoluir e entender que nós estamos num caminho de aprendizado, né? Então nós temos que fazer exatamente isso. A fé, elas vem para nos confortar, para nos fazermos entender e aceitar certas coisas na vida. Mas o estudo,
é algo que a gente tem que fazer para sempre. A gente não pode parar. A gente tem que continuar estudando, continuar aprendendo e tentar fazer sempre o nosso melhor. Porque sempre dá para fazer melhor. Sempre que a gente quiser, a gente pode fazer melhor. E a gente tem duas escolhas na vida. Ou a gente vai para frente ou a gente chora e lamenta. E se lamentar, não vai ajudar nada. Não vai melhorar ninguém. A gente tem que pegar, estudar os livros e entender que fé é acreditar que tem alguém que nos ama muito, tem alguém que quer muito o nosso bem, né? E agora eu gostaria já, né, de finalizar aqui, porque eu tô falando bastante hoje, nem chamei ninguém para conversar comigo. Quem gostaria de fazer a prece? Enquanto vocês vão colocando aí quem gostaria, eu vou fluidificar a água, tá? Alguém para fazer só a prece para encerrar para mim, tá bom, gente? Olha, então vamos fazer a fluidificação da água. Pedimos à espiritualidade maior nesse instante, aos bons espíritos, aos nossos mestres, Jesus. Pedimos à equipe espiritual presente para que possa, nesse instante, estar fluidificando esta água da nossa casa, onde quer que estejamos, para que ela contenha os medicamentos necessários para nós, para a nossa família, para todos aqueles que necessitam deste remédio para que se melhore a cada dia mais, com a graça de Deus. Vamos beber a água? Isso. Ninguém quer fazer a prece para encerrar? Ô, pessoal, vamos lá. Rosana, você não quer fazer, Rosana? A Rosana quer fazer uma prece pra gente pra encerrar, Rô? Faz tempo que você não vejo você falar. Você fala bonitinho. Vamos lá? Obrigada a vocês, meninas. Ah, você faz, Ronaldo? Ah, que bom. O Ronaldo vai fazer pra nós. Deixa eu achar o Ronaldo aqui. Olá, Ronaldo, tudo bom? Tudo bem. Ah, então tá bom. Que bom te ver aqui. Obrigado. Faz a prece pra gente? Faço. Vamos lá, então. Do jeito que você quiser, do seu coração. Tá. E elevando os nossos sentimentos ao Pai Maior, agradecemos a vinda de seu Filho, nosso irmão maior, Mestre Jesus, que nos ensinou a amar. Agradecemos também aos espíritos amigos que nos trouxeram essa doutrina maravilhosa, para que possamos entender que um dia todos nós nos encontraremos e daremos aquele abraço que hoje não damos, mas que um dia estaremos todos juntos na mesma fé e no mesmo amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Ronaldo. Quinta-feira nós estamos aqui de volta, tá bom? Ao meio-dia. Obrigado. Tchau. Tá vendo, gente? Não doeu nada. Não belisquei o Ronaldo. Deu tudo certinho. Na quinta-feira a gente vai estar aqui outra vez para o Evangelho no Lar. Eu espero que vocês estejam, né? Que a gente possa compartilhar um pouco mais. Vamos ver qual vai ser o tema para a gente discutir, para a gente conversar. E assim nós vamos aprendendo e ensinando um ao outro. E a Rô vai na quinta fazer a prece pra gente, hein, Rô? Vai se preparando aí para nós fazermos, tá bom? Então, ó, um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até quinta. Oi, Mari. Fiquem com Deus. Uma boa tarde para vocês. Tchau, Dani, Raquel. Tchau a todos. Dreia. Fiquem com Deus, Dona Nádia. Dri, beijo. Maria de Fátima, a todos. Fiquem com Deus. Gisele. A Lilian. Um beijo a todos. Selma. Um beijão. Tá bom. Tá bom, Rô, vou aguardar. Eduardo, um beijo, fiquem com Deus.